Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Duas fontes pontiformes, uma aqui nessa posição, outra aqui, que vai iluminar um objeto, AB, e vai projetar aqui no anteparo aqui uma região de umbra e penumbra, ou seja, vai formar uma sombra aqui. Aí a gente vai analisar e responder essas questões aqui, essas perguntas aqui. Antes de mais nada, nós podemos imaginar essas duas fontes pontiformes aqui, essas duas pequenas fontes aqui, como sendo os extremos de uma fonte extensa, tipo o Sol, por exemplo. Então, eu vou imaginar que isso aqui, aqui seria o ponto superior do Sol, por exemplo, e aqui o ponto inferior. Esse objeto aqui, que vai impedir a passagem da luz, né, em alguns pontos, poderia considerar como se fosse a Lua. E aqui, a superfície da Terra. Aqui é como se fosse o Sol, e eu tenho um ponto aqui na parte mais alta do Sol e um ponto aqui nessa parte aqui, de baixo aqui do Sol aqui. Para ficar mais fácil a gente analisar, eu vou considerar esse pontinho aqui da parte de baixo do Sol como se estivesse emitindo uma luz vermelha, tá? Aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. E aqui de cima aqui, eu vou marcar de azul. Então aqui, ó, vai emitir luz. O primeiro raio que vai passar seria esse aqui. E aqui na parte de baixo aqui, o primeiro que conseguiria passar seria esse aqui. Aqui na parte de cima aqui, o primeiro raio que conseguiria passar seria esse aqui. E pro lado de cima aqui, eu teria isto aqui. Beleza. Então, olha aqui. Esse ponto aqui, ele consegue iluminar daqui para cima. Então, aqui, ó, de azul aqui, consegue, né, essa região todinha aqui vai ser iluminada por esse ponto aqui. Daqui para baixo também será iluminado por esse ponto aqui, ou por essa fonte de luz aqui. Agora, o vermelho. O vermelho vai conseguir iluminar daqui para baixo e daqui para cima. Observe que essa região aqui, ó, não vai ser iluminado nem pelo ponto mais alto e nem pela fonte mais baixa. Nem pela fonte mais alta e nem pela fonte mais baixa. Agora, pergunta, quais desses pontos aqui, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5, quais deles receberão luz das duas fontes? Que, ó, o ponto 1, ele recebe da fonte de cima, da fonte que eu chamei de azul, recebe, olha aqui. Recebe de baixo, que eu chamei de vermelho, recebe. Então, ponto 1, ele vai receber luz tanto dessa fonte de cima como dessa fonte de baixo. Beleza. Aqui, o ponto 5, né? Ele também consegue receber. Ele recebe da fonte de cima, que eu coloquei ela de azul, e da fonte de baixo, que eu coloquei ela de vermelho. Então, ponto 1 e ponto 5. Beleza. Agora, quais deles recebe apenas da fonte 1? A fonte 1 é essa fonte de cima aqui. Então, observe que o ponto 2 só recebe a luz dessa fonte de cima aqui, que está colorida de azul. Então, aqui seria ponto 2. Qual deles recebe apenas da fonte 2? Da fonte 2 eu colori de vermelho, né? A única região que está colorida só de vermelho seria essa aqui, ó, o P4.
E qual deles não recebe luz de nenhuma das duas fontes? Aí seria o P3, né? Essa região aqui, ó. Esta região aqui não recebe luz nem da fonte de cima e nem da fonte de baixo. Então, essa aqui, ó. Essa região aqui. Então, seria o P3, né? Resposta aqui. P3. Se a gente for considerar mesmo isso aqui como sendo o Sol, isso aqui é a Lua, isso aqui é a superfície da Terra, fazendo a comparação, essa região aqui, ó, P1 e P3, que recebe luz das duas fontes, do lado de cima e do lado de baixo, uma pessoa que estivesse nessa região não conseguiria perceber eclipse nenhum. Por quê? Porque está chegando fonte daqui de cima, a pessoa daqui ela veria a parte de cima do Sol e veria a parte de baixo do Sol também. Beleza. Uma pessoa que estivesse nessa região P4, ele veria um eclipse parcial. Por quê? Ele veria só essa parte de baixo do Sol aqui, porque é a única parte que está recebendo luz. Ele consegue receber luz da parte de baixo do Sol. A parte de cima ele não consegue receber. Uma pessoa em P3, ele não conseguiria ver o Sol. Para ele, o eclipse seria total. Ele estaria na região de sombra, né? Do cone aqui. Então, estaria na região de sombra. Eclipse total para uma pessoa que estivesse aqui. Se uma pessoa estivesse em P2, ele estaria recebendo luz só dessa parte de cima. Então, se ele estivesse aqui nessa região, ele conseguiria ver a parte de cima do Sol. Essa parte de baixo ele não veria. A parte de baixo estaria eclipsada para ele. Então, aqui ele estaria numa região de penumbra, né? Também na região de penumbra seria o P2 e o P4. E uma pessoa nessa região aqui de cima, aqui, na parte de cima, ela não perceberia o eclipse, né? Por quê? Ela conseguiria ver a parte de cima, que está iluminando aqui, né? Eu coloquei de azul, e a parte de baixo também. Então, para ela, é como se o eclipse não tivesse acontecido, tá? Na realidade, para ela, o eclipse não aconteceu, né? Aqui aconteceu parcial, aqui total, aqui parcial e aqui não aconteceu. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.